Olá, pessoal. Bom tê-los novamente aqui para mais uma aula do meu canal de videoaulas, dessa playlist de sequências de séries numéricas. E agora entrando na 31ª aula dessa playlist para falarmos de série de Taylor e série de Maclaurin. Aqui, pessoal, nessa aula, o foco está na seguinte situação. Até nossas séries, as funções que a gente representou como séries de potência, ela tem o formato, digamos, especial de uma série geométrica. E quando a minha série não tem o formato de uma série geométrica, por exemplo, como eu falei no final da aula passada, uma e de x, uma seno de x, uma cosseno, enfim, como se fossem funções quaisquer. Como que eu posso resolver isso? Será que existe uma forma, pelo menos do ponto de vista teórico, de como que eu posso, dado uma função representada por série de potência, será que, a partir do pressuposto teórico, eu consigo sempre representar, sempre calcular de uma forma qualquer função, desde que ela seja representada por uma série de potência? Vamos ver isso na aula de hoje, que é onde entra essa série de Taylor e essa série de Maclaurin. Eu sempre falo na matemática aqui, vai aparecendo aí para vocês, que se algo na matemática tem nome, quer dizer porque é de suma importância, tá? Então, ó, só para vocês entenderem a dinâmica da nossa aula. O que eu peguei aqui foi o seguinte, eu peguei uma função f de x, e essa função f de x, ela está representada por uma série de potência centrada em A, dentro desse intervalo de convergência, que vai, módulo de x menos a menor do que r, quer dizer que esse é o raio de convergência, e ao abrir isso daqui, a gente chega que o x pertence ao intervalo a menos r e a mais r, tá? O x pertence a esse intervalo aqui, ok? Ficou meio estranho aqui, porque eu coloquei ali o x pro lado de lá, mas enfim. O que eu quero dizer, eu tenho uma função e eu sei que do ponto de vista teórico ela pode ser representada por uma série de potência dentro de um intervalo. Qualquer agora, não apenas com aquela cara geométrica. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a função f de x e abri a série de potência dela. A única coisa que eu tenho aqui, por enquanto, teórico, é que eu peguei essa função, derivei uma vez, derivei duas vezes, derivei três vezes, derivei quatro vezes, derivei cinco, derivei seis, derivei sete, derivei 200 vezes, derivei... Ou seja, eu fiz isso N vezes, tá? E depois, lógico, eu vou fazer o N explodir para o infinito. Quando eu pego a f, ao abrir, dá isso daqui. Quando eu derivo uma vez, eu vou rápido nisso daqui, porque é uma questão de contas de derivadas, tá? A constante some, só sobra C1x menos A, vai sobrar só o C1. Professor, eu não enxerguei isso. Pessoal, a parcela do primeiro grau, faça a distributiva. Olha como que vai ficar. C1 vezes x, dá C1 vezes x, vezes C1 vezes A. C1 vezes A é constante vezes constante. Quando você derivar, a derivada de constante é zero. Faça a distributiva apenas para a parcela do primeiro grau, tá? Tanto em todas as derivadas, não só nessa primeira. Se você pegar aqui, ó, e distribuir, e fizer C1 vezes x, qual que é a derivada de C1 vezes x? É C1. Qual que é a derivada de C1 vezes A? É zero, porque vai dar constante vezes constante, derivada de constante é zero. Ok? Aí aqui agora usa a regra da cadeia. Ó, vai dar 2 vezes C2x menos A elevado a 1. Tá aqui. 3 vezes C3x menos A elevado ao quadrado. Aqui não está aparecendo, mas é C4x menos A quarta, nesse 3 pontinhos. Qual que é a derivada? 4C4x menos A ao cubo. Tomba 1, é derivada. Deriva isso daqui agora. O que vai acontecer? C1 é constante, some. De novo, ó, se você faz a distributiva desses dois aqui, 2C2x vai dar o 2C2, e 2C2 vezes A é constante, então vai sumir. Pela regra agora da cadeia, vai dar 3 vezes 2C3x menos A, tá vendo? Ó, o 3 eu mantive, multiplicando. Então, a derivada de C3x menos A ao quadrado vai dar 2C3x menos A elevado a 1. Tá aqui, ó, 2C3x menos A elevado a 1. Repito aqui, ó, mantenho 4, vai dar 3C4x menos A ao quadrado, ó, 3C4x menos A ao quadrado, e assim sucessivamente. Vou repetir para essa e vou repetir para essa mesma ideia. Só que aqui, ó, constante some, não quero multiplicar esses caras de propósito. Não quero fazer 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. Tá certo? Eu quero deixar identificada a multiplicação mesmo. Quando eu pegar e fizer a derivada terceira aqui, ó, esse cara vai dar 3 vezes 2, C3, só fica esse cara. Aqui vai dar, ó, 4 vezes 3 pela regra do tombo, 2C4x menos A. 4 vezes 3 vezes 2, C4x menos A, ó, 4 vezes 3 vezes 2, C4x menos A. Aqui vai aparecer a parcela que tem o 5, então fica 5 vezes 4 vezes 3, C5, e assim por diante. Derivo de novo. Vamos pegar só essa daqui e essa. Aqui é constante, some. 4 vezes 3 vezes 2, C4, tá aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vai tombar 2C5x menos A, tá aqui. Ok?
Feito isso, a ideia é fazer isso para a derivada quinta, derivada sexta, derivada sétima, e aí vai aparecendo esses... Por exemplo, na derivada quinta, essa parcela some. E aí vai ficar a primeira 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Vezes, esse aqui vai sumir, vezes C5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C5, ok? Daria isso. Aí teria um outro que seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, C6 e assim por diante. Tá claro? Então isso daí vai se repetindo infinitamente, mas esses termos já deu para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Feito isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou calcular no centro da série de potência, que é A em todas essas contas que eu fiz aqui. Ó, o A é o centro da série de potência. Tá claro? Se o meu A é meu centro da minha série de potência, eu vou calcular F de A, F' de A, F2 linhas de A, F3 linhas de A. Quando você fizer isso, ó, vamos pegar o F de A e comparar com o F de X que a gente ainda tem. Ó, tá tudo aqui na mesma tela. Quando você substituir o X por A, o que vai acontecer? Vai ficar C0, C1, A menos A, porque eu substituí o X por A. C2, A menos A ao quadrado. C3, A menos A ao cubo. Só que isso aqui, A menos A é 0, A menos A é 0, A menos A é 0, e eu fiz justamente de propósito o valor do F de A, porque eu quero zerar aqueles caras. O que sobrou? C0. Faz a mesma coisa para a derivada primeira. Ó, C1, 2C2, X é A menos A menos A ao quadrado, 4C4, A menos A ao cubo, ou seja, 0, 0 e 0. É óbvio que para todas as outras que você fizer, vai zerar, ó. Então, já vou colocar aqui, ó, dá 0, e eu repeti o raciocínio em todas as outras, perfeito? Ah, pessoal, talvez aqui, ó, não se esqueçam que quando a gente chega numa derivada de ordem grande, né? Por exemplo, aqui eu coloquei F a quarta, isso aqui não é composição, tá? O 4 tá entre parênteses. Então, por exemplo, F3 linhas aqui, ó, por exemplo, esse F3 linhas de X aqui, eu poderia escrever como sendo F3 de X, tá? É uma notação que eu vou utilizar. É a derivada de ordem N, perfeito? Então, eu vou utilizar mais essa daqui, até para F', F2 linhas e F3 linhas daqui a pouco, eu vou utilizar F1 de X, o 1 entre parênteses, F2 linhas é o F entre parênteses 2 de X e assim por diante. Perfeito? Moral da história, o que sobrou? Eu vou colocar aqui, ó, as duas folhas que me interessam para continuar, que é a próxima. O que sobrou aqui, ó? O F de A deu C0. O F' de A deu C1. O F2 linhas de A só deu 2C2. O F3 linhas deu 3 vezes 2C3. O F4 deu 4 vezes 3 vezes 2 vezes C4. Tá vendo? Eu só passei a limpo aqui nessa folha do lado. Ok? É óbvio que o F de 5 de A vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, C5 e assim por diante. Beleza? O F de 6 vai também ter a sua lógica lá do problema. Agora, presta atenção no que eu fiz aqui, que por enquanto talvez não faz muito sentido. Vocês há de concordar comigo que se F de A é C0, isso é a mesma coisa que 1 vezes C0. É C1, isso aqui é 1 vezes C1. É 2, é 2 vezes 1 vezes C2. É 3 vezes 2 C3, é 3 vezes 2 vezes 1 vezes C3. Eu multipliquei por 1, não muda nada. Agora, sabe por que eu fiz isso daqui? Eu quero que vocês passem daqui e olhem aqui, ó, por enquanto. Tá? Esquece que minha mão tá tampando aqui. F de A, 1, eu escrevi como 0 fatorial. Porque 0 fatorial é 1, por definição, por convenção. Por quê? Porque a F de A eu posso enxergar como sendo a derivada de ordem 0. Vamos conversar dessa forma? Derivada de ordem 0 é a própria função. A F1 é a derivada de ordem 1. Então, esse 1 aqui, que é 1 vezes C1, eu escrevi 1 fatorial. E é o motivo de eu não ter multiplicado lá no começo da aula, eu não ter multiplicado 4 vezes 3 vezes 2, né? 4 vezes 3 é 12, do 3 vezes 2 é 6, que agora há pouco apareceu, era justamente porque eu queria fazer aparecer esses fatoriais aqui. Tá claro? Então, ó, dá uma olhada nesse daqui, ó. Aqui era 1, eu escrevi como 1 fatorial vezes C1. Aqui é 2 vezes 1, não é? O que eu fiz? Eu escrevi como 2 fatorial C2. Aqui era 3 vezes 2 vezes 1. O que eu fiz? Eu escrevi como 3 fatorial C3. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, 1 vezes 4, 4 fatorial C4. Ou seja, o F a quarta de A, olha só aqui agora, nessa coluna aqui, ó. O F0 de A, que é a própria função, é 0 fatorial vezes C0. O F1 de A, que é a derivada primeira, é 1 fatorial vezes C1. O F2 de A é 2 fatorial vezes C2. O F3 de A é 3 fatorial C3. O F4 de A
é 4 fatorial C4. Sabe o que eu quero fazer aqui agora? Isolar o C0, C1, C2, C3, C4. Eu quero isolar ele. Se eu quero isolar, esse 0 fatorial ele vai passar dividindo o F de A. O 1 fatorial vai passar dividindo o F1 de A. O 2 fatorial vai passar dividindo o F2 de A. F2 é F2 linhas, tá, gente? Eu estou pensando no 2 entre parênteses. F3, eu vou pegar o C3, eu vou passar ele no F3 de A dividido por 3 fatorial. Tá aqui tudo do lado agora, ó. Tá aqui do lado, ó. C0 é F de A de 0. O C1 é o F de 1 fatorial, o F2 é o de 1 fatorial, e assim por diante, para todos os outros eu tenho a mesma ideia. Moral da história, eu acabei de chegar numa expressão geral do CN, do meu CN. Mas peraí, porque é só eu isolei aqui, ó, C0 é isso, C1 é isso, ó. C0 é F de 0 de A por 0 fatorial. C2 é o F2 de A por 2 fatorial. C4 é o F4 de A por 4 fatorial. Portanto, um CN qualquer é o F de N de A dividido pelo N fatorial. Só que dá uma olhada. Quem que é meu CN na hora do Brasil? O meu CN é a constante, essa constante que aparece aqui, na série de potência, cuja função foi representada por essa série de potência. Então, você tem uma função que foi representada por essa série de potência. E se essa minha função está definida num intervalo de convergência, a gente aprendeu na aula anterior que ela é derivável no intervalo de convergência. E eu posso sair derivando, a derivada da derivada, a derivada da derivada e assim por diante. De forma que eu acabei de chegar numa expressão geral para aquele CN da série de potência. Ou seja, eu acabei de escrever a minha f de x lá do começo da aula, ó, como sendo esse cara aqui, ó, eu estou dando um certo destaque, é o meu CN da fórmula anterior que eu acabei de fazer. Ou seja, eu acabei de expressar o CN, não importa quem é a função, desde que ela esteja representada por uma série de potência num intervalo de convergência, qualquer CN pode ser calculado como sendo este cara, que é a derivada enésima, a somatória permanece, o x menos a elevado a n permanece, e esse cara aqui, que é a derivada enésima de A sobre N fatorial, é o que são os coeficientes da série, chamados de coeficientes de Taylor, e esta função, esta série, ela é chamada de série de Taylor. Então, aqui tem um teorema e uma definição. O que eu acabei de demonstrar foi esse teorema. Se F tiver uma representação em série de potência centrada em A, isto é, a f de x é um CN, x menos a elevado a n, dentro de um somatório. Então, seus coeficientes CN são dados por esta fórmula. Derivada enésima de A sobre n fatorial. Ou seja, se eu tenho uma função f de x qualquer, se eu conseguir descobrir uma relação da derivada enésima no centro, eu tenho uma representação em série de potência para a função. Por exemplo, agora há pouco eu falei da e de x, que vai ser o primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês. Qual que é a derivada de e de x? É e de x. E a derivada segunda de e de x? É e de x, e a derivada terceira é e de x. Ou seja, eu tenho uma fórmula para a derivada enésima de x. Se eu aplicar em A, eu descubro já quem que são todos os CNs e morreu o meu problema. Eu achei uma representação para e de x. E a do seno? Também eu consigo fazer. Tá certo? A do cosseno eu consigo fazer? Consigo fazer. Então, eu acabei de encontrar uma fórmula geral para o CN. Na verdade, eu não encontrei, eu só reproduzi o que Taylor encontrou, na verdade, né? Eu reproduzi aqui e encontrei um CN. Eu encontrei um CN que é uma fórmula geral para qualquer função representada por uma série de potência. Ou seja, se eu pego uma função, eu admito que ela pode ser representada por uma série de potência. Se eu encontrar um termo geral para a derivada enésima no seu centro, basta eu calcular a derivada enésima no seu centro e dividir por n fatorial, que eu tenho a representação dela em série de potências. Óbvio que encontrar uma fórmula para a derivada enésima não é, às vezes, uma tarefa simples. Mas, do ponto de vista teórico, eu tenho aqui agora que, ao desenvolver uma fórmula para a derivada enésima da função que eu quero representar por uma série de potência, eu tenho, sim, qualquer função representada por uma série de potências, dada por essa série aí, que a gente chama de série de Taylor de F,
em torno de A. Ok? Essa série aqui, ó, bonitinha, somatória de derivada enésima aplicada em A, não é em X, tá? É em A. Dividido por N fatorial, X menos A elevado a N, ela é chamada de série de Taylor em torno de A. E aqui tem uma outra definição. E quando o meu A é zero? No caso particular onde o A é zero, a série de Taylor, ela se torna isso daí, porque vai ficar x menos zero elevado a n, então só fica x elevado a n. O A é zero, então aqui aparece a derivada enésima aplicada em zero, dividido pelo n fatorial, que é o que tinha na fórmula. É chamada de série de Maclaurin, ou seja, observaçãozinha da bolinha, a série de Maclaurin é, na verdade, nada mais nada menos do que a série de Taylor centrada ou em torno de A igual a zero, ok? Então, todos os exercícios que aparecem, determine a série de Maclaurin, na verdade, ele está pedindo para você determinar a série de Taylor quando A é zero. Como, por exemplo, esse exemplo aqui, que é muito fácil de fazer. E aí, agora eu quero a série de Maclaurin da função e de x. Ou seja, entre linhas, eu estou perguntando, determine a representação, ou uma, né? Representação desta função em série de potência. Vocês perceberam que eu não pedi raio de convergência, né? Raio de convergência, a gente vai falar desses tipos de funções, nós vamos falar na aula que vem, ok? Porque as outras que eu trabalhei até agora, o raio de convergência, saía do raio de convergência, saía a partir da convergência da série geométrica, que era da razão da série geométrica. Aqui a coisa muda um pouquinho quando eu trabalho com séries de Taylor ou de Maclaurin. Mas o que está por trás aqui desse meu problema, sendo categórico de novo, é eu quero determinar uma série de potências para a função e de x. Simples assim. Só que eu pedi pela série de Maclaurin, ou seja, eu quero que seja nesse formato aqui. Então, a gente sabe, eu nem vou escrever, porque está escrito aqui em cima, que toda a série de Maclaurin, ela tem esse formato. Fn de zero sobre n fatorial, vezes x elevado a n. Esse é o formato. Quem é a minha função? É a minha e de x. O que eu preciso descobrir? Pessoal, a somatória permanece, o x elevado a n permanece, eu preciso descobrir uma fórmula para esse cara aqui, ó. Certo? Eu preciso... Não é bem uma fórmula, às vezes eu não chego numa fórmula geral, mas esse dá. Tá certo? Eu preciso, o x elevado a n permanece, a somatória permanece, eu preciso para o meu problema, o que muda? Dada a função, vai mudar quem é a derivada da função. Se aqui a função é e de x, aqui vai aparecer todas as derivadas de ordem n, óbvio que eu estou somando, né? A somatória das derivadas de todas as derivadas de ordem n. Então, quando eu abrir isso aqui, ó, vou até pegar a folha anterior de novo. A série de Taylor, ó, aparece a f de a, que é a própria função, no a, né? Então, aqui no meu caso é a é zero, vai aparecer f de zero, f' de zero, x menos zero, f duas linhas de zero sobre 2 fatorial, x ao quadrado, porque é x menos zero ao quadrado, f três linhas de zero sobre 3 fatorial, x menos zero ao cubo, que é x ao cubo, f quatro linhas de zero sobre 4 fatorial, vezes x à quarta. Moral da história, o x menos a, ele sempre permanece, a somatória permanece, eu só preciso descobrir um termo Cn, geral para todo mundo, que é o que eu vou fazer nesse exemplo aqui. Então, ó, bora fazer aqui, ó. Então, nesse exemplo, eu vou determinar quem que é o meu Cn, como é a série de Maclaurin, a série de Maclaurin é sobre n fatorial. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, que a minha f de x é e de x. Se essa é a função e de x, e para determinar a série de Maclaurin, eu preciso da f de x dada, que o exercício me dá, a e de x, a f' de x, a f duas linhas de x, a f três linhas de x, eu preciso de todas as derivadas. Vocês lembram da construção? Só que isso daqui é a f' de x, tá vendo que eu coloquei f1 para ficar igual a notação, tá? É a f2 de x, é a f3 de x, e, em geral, isso daqui é a fn de x, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Tá claro? Então, isso daqui, como isso daqui acontece, eu acabei de encontrar uma fórmula para fn de x, para todo n. Só que eu tenho que calcular isso em zero, não é isso? Bom, pelo que vocês acabaram de falar aqui, ó, a f0 de 0 é igual a f1 de 0, que é igual a f2 de 0, que é igual a fn de 0, é igual a e elevado a 0. Por quê? Se a fn de x é igual a e elevado a x, todos os n's, e de x, e de x, e de x, e de x,
É e elevado a zero, e elevado a zero, e elevado a zero. E e elevado a zero é igual a 1. Logo, a gente acabou de encontrar que o nosso Cn é f, por definição, é fn de 0 sobre n fatorial, que é 1 sobre n fatorial. E, portanto, qual que é a representação da função e de x como série de potência? No caso, a série de Maclaurin, foi a que foi pedida. É Cn, certo? Cn, que é 1 sobre n fatorial, vezes x menos 0 elevado a n, que é nada mais, nada menos. Aqui a gente agora vai escrever no formato que aparece em livros em geral. É x elevado a n sobre n fatorial. E esta é a série de potências da função e de x. Só tem ela? Bom, eu resolvi por Maclaurin. A série de Maclaurin é um caso particular onde a gente tem uma fórmula explícita dos termos de uma série de potência. Mas é uma série de potência, porque eu tenho x elevado a n. Ó, o Cn é 1 sobre n fatorial. Então, esse é 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. É uma série de potência, é uma constante vezes x elevado a n. A série de Maclaurin, assim como a série de Taylor, na verdade, a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor, e a série de Taylor é nada mais, nada menos do que uma série de potência. Beleza? Pessoal, esse daqui, ó, é um pouquinho mais trabalhoso. Eu quero da função seno. Ok? Bom, a gente precisa determinar uma expressão para o Cn. Tá? Então, a gente precisa determinar uma expressão para o Cn. Quem é a minha f0 de x? É o seno de x. Lembrando que f0 é a própria função. Quem é o f1 de x? O f1 de x, ele é cosseno de x. Derivada do seno é cosseno. Quem é o f2 de x? Derivada do cosseno é menos seno de x. Quem é o f3? É derivada do seno é menos cosseno de x. Presta atenção aqui agora, porque eu não vou escrever, só vou identificar. Eu tenho que calcular f4, não é? A f4 eu vou calcular aqui na frente. Quem é o f4? Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos, o que vai dar? Seno de x. Quem é o f5 de x? É cosseno de x. Vocês já perceberam, eu vou colocar 3 bolinhas aqui, que ela vai se repetir de 4 em 4. Concordam comigo? Então, ó, 0, 1, 2, 3, aí vai voltar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ou seja, o ciclo das derivadas, eles vão se repetir de 4 em 4. Só que assim, eu não consegui enxergar ainda uma fórmula geral para isso. O que eu fiz? Eu quero determinar uma expressão para o Cn, certo? Que aqui também é série de Maclaurin, então, lembrando, tá, ó, eu quero encontrar uma fórmula geral para isso aqui, ó. Lembrando, eu tô primeiro à busca do fn de x. Depois eu tenho que calcular em zero, igual eu fiz no exemplo anterior. Primeiro eu calculei o fn de x, depois o fn de zero, ok? E eu já percebi que o meu fn de x, ele é seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, e às vezes é positivo e negativo. A menos de um sinal de mais ou menos, é seno e cosseno, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Já sei que as derivadas dão isso, e eu quero ver o que acontece quando eu pego e calculo em zero. Seno de zero é quanto? Pessoal, vamos calcular direto para ganhar tempo? F de zero, vai? Não, vamos escrever, porque às vezes vocês podem não enxergar. Seno de zero é zero. Quem é o F1 de zero? Estou calculando em zero porque a gente precisa, ok? Quem é o zero? Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, ok? Quem é o F2 de zero? É menos seno de zero, que é zero. Eu só substituir aqui, ó, o F2 de zero é seno de zero, independente se é negativo, dá zero. F3 de zero é menos cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, com esse menos fica menos 1. Aqui agora vai dar o F4 de zero. Aqui dá o F5 de zero. E assim sucessivamente. Isso aqui segue infinitamente. Ok? O que eu quero que vocês reparem? Ó, vai dar 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Se vocês analisarem, ó,
eu vou pegar aqui, colocar aqui na frente uma tabelinha que pega os valores, ó, é 1, porque aqui vai dar 0, então vai sumir. Daqui a pouco a gente vai colocar isso no somatório aberto, vocês vão entender melhor. Quando você pegar aqui, ó, esse aqui, ó, é o n igual a 1, depois vai passar pelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já me perdi, ó, 0, 1, 2, pensa assim, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e assim segue, ok? E esse aqui de baixo, que é o que dá menos 1, ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. E aí eu quero que vocês reparem que é o seguinte, ou vai dar só 1 e menos 1, porque os pares, aí eu já dei a dica para vocês. Esse aqui não me interessa, que é 0, 2, 0, 4, porque o 2 está aqui, né? 0, 4, 8, 16 e assim por diante. Ok? Não interessa. Se é 0, 4, 8, 12, 16, e aqui é 0, 2, 6, tal, tal, tal. Como vai ser 0, vai zerar o cara. Fn de 0 para quando é par, zera. E quando é ímpar, ó, porque aqui tá, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ou dá 1 ou dá menos 1. Opa, 1 menos 1, 1 menos 1. Olha que lindo. 1 menos 1, 1 menos 1. Então vai ter um alternador. Só que esse alternador ele vai ter que estar no lado ímpar. Então eu tô construindo a ideia, tá, gente? Tô construindo a ideia. Então, ó, o f de x, vamos abrir ele, que é seno de x. Se eu for pegar lá, ele é... Vou abrir o somatório de acordo com a série de Maclaurin, tá? É o f de 0 sobre 0 fatorial, mais é o f de 1 de 0 sobre 1 fatorial vezes x elevado a 1. Tô só abrindo o somatório da série, tá? Mais é o f de 2 de 0 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais f de 3 de 0 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Vou parar no 4, tá? F de 4 de 0 vezes x à quarta sobre 4 fatorial. Isso continua. Só que isso vai dar... Quanto que dá o f de 0 de 0? Dá 0. Tá vendo? Então isso vai dar 0 mais 1 sobre 1 fatorial vezes x mais 0, ou menos 0, se você preferir, não tem problema nenhum, porque aqui dava menos 0, né? Mais 0, menos 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo, mais 0, mais... Pessoal, se eu continuar, isso aqui vai dar 1 sobre 5 fatorial x à quinta. É só você pegar aqui, ó, 1 x à quinta, então sobre 5 fatorial. Se você continuar, dá menos 1 sobre 7 fatorial vezes x à sétima, e isso daqui continua. Virando a folha aqui, então, pessoal, portanto, só estou passando a limpo aquele somatório que a gente acabou de fazer, tá? Então, portanto, a minha f de x, ela vai ficar x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, mais x à nona sobre 9 fatorial. Se você quiser colocar mais termos, ó, menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial, e assim por diante. Agora, prestem atenção, isso daqui claramente, centralizando aqui um pouquinho melhor para vocês, claramente tem um alternador de sinal. Então, o n, como é série de potência, começa em 0. Isso daqui vai dar menos 1 elevado a n. Eu coloquei dessa forma. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. Menos 1 elevado a n, porque é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como o primeiro número é positivo e começa em 0, começa em par. Então, menos 1 elevado a número par dá positivo. Então, como 0 é par e é o primeiro número, então o primeiro é positivo. Então, aqui é n, não é n menos 1. Se começasse de negativo, eu colocaria n menos 1. Agora, toma um pouco de cuidado. Você não pode vir aqui e colocar x elevado a n sobre n fatorial. Por quê? Se você coloca n, veja bem, se for começando em 0, x elevado a n, ok? Vai dar x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, e não tem potência 2, 4. As potências pares não tem. Vocês perceberam que só tem as ímpares, ó, 1, 3, 5, 7, 9.
Então eu vou colocar elevado a um número ímpar. Como que a gente escreve um número ímpar, dependendo de n? Bom, ele pode ser 2n mais 1 ou 2n menos 1. Se um número n qualquer você multiplica por 2, duas vezes qualquer número, ele é um número par. 2n mais 1 ou 2n menos 1 dá um número ímpar. Só que aí é que está a questão. Vai ser 2n mais 1 ou 2n menos 1? Eu testei no rascunho e eu sei que vai dar 2n mais 1. Sobre, óbvio, 2n mais 1, tudo isso fatorial. Que é a potência fatorial, tá vendo? Por que mais 1? Pessoal, quando n é zero, testa. Quando n é zero, 2 vezes 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1, então dá x elevado a 1, que é o primeiro termo aqui, ó. X elevado a 1 sobre 1 fatorial. Quando n for 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Sobre 3 fatorial, tá aqui, ó. E o n for igual a 1, dá negativo. O negativo a gente já pode saber que é positivo e negativo só de olhar aqui. E agora olha só para o x. Moral da história, quando o n for igual a 2, ó, 0, 1 e 2, seria a terceira parcela. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 5 fatorial, morrendo o nosso problema. E aqui está o nosso resultado do nosso problema. Então, quando eu peguei e fui calcular o CN, eu não achei uma fórmula geral igual eu fiz para o E de X. Porém, eu abri alguns casos, percebi a relação de recorrência, e aí eu consegui perceber que teria os pares sumiriam, ficariam apenas os ímpares, e os ímpares ainda estariam alternando de sinal positivo, negativo, e aí eu cheguei nessa linha de raciocínio até concluirmos esse problema. Perfeito? Pessoal, com isso, eu encerro essa aula de séries de Taylor e série de Maclaurin, e, como recado final, eu encorajo vocês a desenvolverem esta função seno, não em torno de zero, não a série de Maclaurin, mas em torno de um outro valor. Por exemplo, π sobre 3, ok? Vocês vão perceber que vai dar muito mais conta, muita conta, tá claro? Mas a ideia, e vai dar uma série diferente, porque você centrou ela num outro valor, ok? Centrar em zero tem uma conta, centrar em outro valor tem outra série, tá certo? Quando você centra, ok? Vai dar uma série completamente diferente, só que vai dar muito mais trabalho. Tá claro? Então, eu encorajo vocês a treinarem pelas listas de exercícios que vocês têm nas universidades de vocês, a vocês fazerem centrados em outros valores e usar essa ideia da relação de recorrência, ok? Então, aguardo vocês para nossas últimas aulas, que é para falar de questão de convergência, tá certo? De intervalo de convergência dessas séries, o que é um resto de Taylor, um polinômio de Taylor, para podermos, então, fechar o círculo dessa playlist, ok? Então, grande abraço, nos vemos em breve. Valeu, galera. Até mais.